Eu acho que a Marília ia falar alguma coisa. Então, deu 2 horas agora. Excelente. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Lá que Convida. Nós estamos muito felizes de ter a Marina conosco, que é uma egressa do programa, né, de língua inglesa, faz parte também do Laboratório de Letramento Acadêmico da USP. O Lá que Convida é uma iniciativa do Laboratório de Letramento Acadêmico da USP da Universidade de São Paulo. É um dos braços do LAC, né? O Laboratório de Letramento Acadêmico faz atendimentos de tutorias para alunos da graduação, da pós-graduação, né, em língua inglesa, português, em francês, né? É uma oportunidade bem interessante a gente ter essa discussão no LAC Convida para conversar também um pouquinho sobre assuntos pertinentes à área, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento aí da escrita, projetos, pesquisas dentro dessa área e ter essa conversa para saber, né, o que tem acontecido, o que as pessoas têm pesquisado, como as pessoas têm contribuído para a área. E hoje nós temos a Malina, né, a nossa egressa do programa, participante também do Laboratório de Letramento Acadêmico. Né? Seja muito bem-vinda, Malina. Quero fazer a apresentação da Malina, falar também um pouquinho sobre a Malina e sobre a fala dela hoje. Hoje ela vai falar sobre a internacionalização do ensino superior, um olhar crítico sobre o movimento nos cursos de graduação. Né? A Marina está bem engajada com isso, pesquisou sobre isso, o doutorado dela foi sobre isso. Ela tem trabalhado de forma ativa com o processo de internacionalização do ensino superior, né? A Marina é doutora em letras pela FEFELESH e atua como vice-coordenadora do curso de administração de empresas na FGV e ESP. Tem interesse em assuntos relacionados à educação, ao letramento acadêmico em língua estrangeira, à internacionalização do ensino superior, à atividade de publicação de artigos acadêmicos e à orientação de alunos de pós-graduação, né? Pessoa mais preparada não há. E eu passo a fala para a Marina, também convido a professora Marília, se quiser fazer alguma palavra introdutória, está conosco aqui. Ela é a coordenadora do Laboratório de Letramento Acadêmico, né? Orientadora, foi orientadora da Malina no projeto de doutorado. Seja muito bem-vinda, Malina. Professora Marília também, se quiser fazer algum comentário, é super bem-vinda. Eu acho que a gente já pode. The floor is yours, Malina. Be welcomed. Obrigada, Daniela, pelas gentis palavras. Gente, eu sou apenas uma pessoa curiosa como todo mundo e eu tenho a sorte de ter um pouco de contato com algumas áreas e de pessoas que se interessam em fazer coisas em conjunto. Tá bom? Hoje eu venho apresentar eu queria discutir um pouco, apresentar um pouco sobre o que cara tem a internacionalização do ensino superior hoje. Obviamente, é um movimento, né? É fluido, não começou hoje, já vem de muito tempo, e tem alguns lugares que estão mais avançados. Brasil ainda está tateando um pouco, a gente tenta, mas tem algumas dificuldades, a gente vai discutir um pouco isso, tá bom? E, obviamente, a gente quer a participação de vocês, tá bom? Então, eu vou falar um pouco, mas a participação, as perguntas são bem-vindas também. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Tá. Então vamos lá. O título hoje é a internacionalização do ensino superior, um olhar crítico sobre o desenvolvimento nos cursos de graduação. A gente viu, obviamente, é um movimento que começou, mas acabou. A gente viu que aconteceu o Ciências Sem Fronteiras, né? Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ter contato com o programa, participar, mas é um programa que já acabou há um tempo. E a gente enxerga muitos benefícios, né, em ter essas trocas, mas não existe um mundo perfeito. Então, tem essas trocas e tem também os problemas que estão relacionados. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso.
Antes da gente falar sobre o curso de graduação, sobre a internacionalização da graduação, eu queria falar um pouquinho sobre a pós, né? Na pós-graduação, a internacionalização da pós-graduação é um movimento mais antigo, né? A gente conhece professores já de, sei lá, de muitos anos de casa que fizeram doutorado sanduíche, que fizeram doutorado fora, que fizeram mestrado fora, né? Eu mesma tenho irmãos e irmãs que não são novos, que fizeram mestrado fora, doutorado fora. Então, na pós-graduação é uma coisa mais antiga, né? É, e faz muito sentido, porque se você está pesquisando, né, avançando num conhecimento, aprofundando uma coisa que você não tem muita gente que trabalha onde você está, você procura quem trabalha, né, quem pesquisa esse assunto em outros lugares. Então, na pós-graduação, você tem as trocas com pesquisadores de outros lugares. Então, você quer pesquisar uma coisa. Na universidade em que você está, não tem uma pessoa muito especializada nisso. Você pergunta, procura, você lê na literatura, quem é que trabalha isso? Quem está na ponta desse conhecimento? E você tenta fazer isso, e muitas vezes essas outras pessoas, esses outros pesquisadores estão em outros países, né? Outra coisa que acontece muito na pós, você está pesquisando esse assunto que tem um orientador super bacana em outro lugar. O que que você faz? Você vê se esse orientador não quer te ajudar com a sua pesquisa, né? Então, você tem lá um especialista em outro país que vai te ajudar a avançar nesse conhecimento, né? Obviamente, cooperação, pesquisa conjunta, esse avanço é muito importante, é significativo, é muito valorizado, né? Tem o networking que se faz, quer dizer, você conhece um pesquisador em outro lugar, você faz, desenvolve projetos juntos, você traz ele para cá, você vai para lá. Então, esse networking é super, super importante na pós, em programas de pesquisa, né? Uma coisa que também faz toda a diferença é que existem lugares que têm equipamentos, laboratórios, né, materiais, coisas muito mais avançadas, e aí isso também favorece essa troca. Então, por exemplo, se você estuda física e você precisa de um acelerador, você vai para a Europa, porque lá tem um super acelerador, né? Então, tem um CERN lá, então você pode ir lá trabalhar, por exemplo, né? E uma das coisas que aconteceu, né, muito talvez por causa disso, é que os rankings dos programas de pós-graduação estão muito pesadamente apoiados em internacionalização. Então, como é a publicação? É publicação nacional ou internacional? Quem é que publica? Você publica em parceria com alguém da sua faculdade ou alguém de fora? Então, isso foi se formando de um jeito que hoje você precisa ter um networking com gente de fora, você precisa fazer trabalho em conjunto para o conhecimento e para o desenvolvimento da ciência, é benéfico. Mas o ranking é sempre uma coisa de controvérsia, né? Só que o ranking conta para muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu trabalho numa escola de negócios. Quando um aluno procura o mestrado, ele olha o ranking. Ele vai pagar o mestrado, ele procura o ranking. Ele procura quem é que está em primeiro na Europa, né? Quem está primeiro nos Estados Unidos. Então, o ranking é uma coisa muito importante, não só por causa do conhecimento, mas por causa da reputação que gera, né? É, eu vou falar que o ranking não é tudo, mas para o mundo externo conta bastante. Então, a gente precisa prestar um pouco de atenção sobre isso e precisa ter um olhar crítico sobre isso também. O ranking não é tudo, mas para algumas pessoas parece que é. Então, se a gente for pensar na CAPES, por exemplo, que está sempre pressionando e olhando os nossos programas de pós-graduação, ela está lá sempre vendo a publicação é internacional, você está em cooperação com outros institutos, outros centros, né? E essa história de ranking, essa coisa de métrica, veio sendo transferida veio sendo adotada também
aqui, né, pelos nossos sistemas de avaliação. Isso cria problemas, cria pressões, mas, enfim, é o que temos, é como funciona hoje, tá bom? Como é que, sobre internacionalização, tem literatura, vasta literatura. Um dos fatores importantes para a internacionalização é a globalização econômica, né? O mundo está todo conectado, tem comércio, né? Tem trocas. Então, essa globalização econômica leva à globalização também intelectual acadêmica. Tem os fatores políticos, né? Então, tem desenvolvimento, crescimento regional, que é muito importante. Então, por exemplo, se a gente quer que o Brasil não fique só na sua caixinha, a gente precisa conhecer o que tem lá fora. A gente precisa promover também conhecimento, expansão, né? Fatores econômicos, hoje, para você se desenvolver, se um país precisa se desenvolver, você precisa ter investimento, precisa investir em conhecimento, investir em ciência, né? E se o país não consegue fazer isso dentro dele sozinho, obviamente que ele precisa cooperar com os outros, né? Fatores acadêmicos, hoje, para qualquer acadêmico, é importante você participar dos fóruns internacionais. Então, você vai fazer uma apresentação de congresso. Dentro do país é importante, porque a gente tem que difundir o conhecimento entre os nossos estudantes. Mas é super importante também você levar daqui para fora e trazer de fora para dentro. Então, os fatores acadêmicos também fazem parte dessa internacionalização, né? E, obviamente, os socioculturais, que são a experiência, o conhecimento, a cultura, né? Conhecer valores, entender outras culturas, entender outros hábitos, conhecer outras línguas, tudo isso faz parte, né, desse movimento todo. E não existe uma coisa separadinha da outra, é tudo junto. A gente destaca aqui para agrupar, tá? Mas você não faz nada em internacionalização pensando só numa coisa. Tudo bem? O que acontece? A internacionalização mais fácil é na Europa. Por quê? Primeiro, a comunidade europeia acabou virando praticamente uma coisa só, né? Então, você tem lá, na Europa, a legislação diz que você pode estudar em qualquer país. Então, você está na Itália e você fala, vou fazer a minha graduação na Suíça. Você faz na Suíça. Ou você fala assim, vou fazer em vários países, vou fazer um ano na Suíça, um ano na Suécia, o outro ano na Espanha. Lá é tudo muito fácil, muito simples. A legislação acaba uniformizando a forma como o ensino superior funciona na comunidade europeia. Então, e além de tudo, além da legislação que rege isso, você tem acordos coletivos. Erasmus, por exemplo. O Acordo de Bolonha, que mais ou menos montou os cursos de graduação em todos os países do mesmo formato. Então, você pode fazer um semestre aqui, outro ali, outro lá, outro acolá, e você sai com um diploma de graduação. Você não está preso a uma universidade. Existe uma mobilidade muito fluida na Europa, né? Obviamente, ter a moeda comum, você não troca de moeda, não faz conta, é tudo a mesma moeda. Se você mora na França, você pega um trem e vai para a Suíça, pega outro trem, você vai para a Alemanha, né? Então, a proximidade geográfica, mesmo que você more fora do seu país, se você quiser voltar para casa no final de semana, num feriado, você consegue. Então, não existe aquela sensação de que você está super longe de tudo, né? É tudo muito perto, tudo muito próximo, um fim de semana, 2 dias, tudo tranquilo. A infraestrutura de transporte também ajuda muito. Você pode pegar avião ou não. Você pode ir de trem, você pode ir de carro, né? Tem uma conhecida nossa, uma parceira, ela é polonesa e ela trabalha em Lancaster, na Inglaterra. E ela vai no dentista na Polônia. Ela tem um tratamento dentário, né? Atravessa o canal de trem e vai para casa e faz tratamento dentário em casa, na Polônia. Então, lá é tudo muito simples, muito fácil, muito perto, a moeda em comum, as leis são muito favoráveis, né?
E aí, essa história de ranking, essa história de avaliação, né? Quem é que inventou? Né? Quem é que inventou essa história? Não fomos nós, né? Nós aqui estamos basicamente só vivendo, né, o que os outros inventaram e falaram que é o jeito de fazer. Então, quem inventou que internacionalização é um item importante para qualquer universidade, para o ranking, foi quem conseguiu fazer. Então, na Europa é tudo muito simples. A gente, nas escolas de negócio, existem umas acreditações, né? O número de acreditações dessas escolas europeias é imenso, porque está todo mundo alinhado e é muito fácil. Quando você faz a regra, você já está dentro da regra, você já está lá em cima, você não precisa se adequar, porque você fez a regra de acordo com o que já está acontecendo, né? E que é muito diferente dos países mais periféricos. Então, para pensar nisso. Então, ranking é importante? Pode ser. Mas quem é que inventou essa história de ranking? Né? Quem é que inventou que internacionalização é o item mais importante para você estar lá no topo do ranking? É quem já estava fazendo. Então, para quem está fácil, né? Não tem crise. E a gente está correndo atrás. Então, vamos pensar nisso. Tá? Na América do Norte é um pouquinho diferente da Europa, porque, primeiro, tamanho dos países, distância, né? Mas a América do Norte tem outros atrativos, né? Então, se você for olhar, por exemplo, prestígio das universidades, o número de professores, doutores, pesquisadores com prêmio Nobel, né? Você fala assim, putz, eu quero ir estudar em Harvard, porque lá tem 70 professores com prêmio Nobel. Não sei se é o seu número, estou chutando. Mas é verdade. As universidades americanas têm muito financiamento. Então, para pesquisador, é o sonho, né? Ele pesquisa, ganha um prêmio Nobel, fica lá financiado, ele só faz o que ele gosta. E muitos deles nem precisam dar aula. O contrato deles não diz que ele precisa dar aula, ele precisa publicar, né? Então, eles estão lá fazendo o que eles querem e tem financiamento para fazer o que eles querem. É o mundo ideal, né? A outra coisa que facilita muito nos Estados Unidos e no Canadá, tudo em inglês. Hoje, o inglês, a gente está no laboratório de letramento acadêmico do grupo de inglês. Hoje, ou você fala inglês, ou você está fora do páreo, né? E nos Estados Unidos, você nem precisa aprender uma língua nova, já está lá. Na Europa, que é um pouco mais complicado, todos, sem exceção, têm cursos em inglês. Todas as escolas internacionalizadas da Europa dão cursos em inglês. Tem também na língua local. Então, na Suíça, tem uma universidade chamada St. Gallen, por exemplo. Eles têm cursos duplicados, em inglês e em alemão, né? Então, mesmo na França, a gente tem acordos com escolas francesas, os cursos são duplicados, francês e inglês. Então, hoje na Europa, em qualquer país, qualquer escola ranqueada, você pode fazer o curso inteiro em inglês, certo? Então, se você for, por exemplo, para a Dinamarca, quem é que vai aprender dinamarquês para estudar lá? Ninguém na Europa quer aprender dinamarquês para estudar na Dinamarca. Você estuda em inglês. Então, todas as escolas internacionalizadas da Europa estão funcionando em inglês. Estados Unidos, Canadá, não precisa nem pensar, porque já é a língua nativa de funcionamento. Então, eles não precisam nem fazer um esforço de criar os cursos em inglês, né? E eu não sei o quanto vocês assistem de filmes, séries, etc, etc. Mas a cultura de universidade americana, aquela coisa, aquele campus maravilhoso com times de futebol, com piscina, quadra de tênis, etc, etc, 1.000 prédios, bibliotecas imensas, laboratórios. Isso é um sonho de consumo de muita gente, não é? Então, você não pensa. Se você for, por exemplo, em qualquer universidade pública ou até particular brasileira, você vai ver que os recursos não são abundantes. Não é fácil sobreviver no Brasil numa universidade, tocar uma universidade para frente.
A USP, que é a melhor do país e a melhor ranqueada, né, a Universidade Brasileira ranqueada em todos os rankings, está sempre sofrendo, né, com recurso, com alocação, com verba, com bolsas. A gente está sempre sofrendo, porque não tem uma abundância, né, não é fácil. E, enfim, mas a gente está lutando. E a outra coisa que acontece nos Estados Unidos e no Canadá é que eles também participam, né, dos parâmetros de avaliação. Então, essa história de publicação ranqueada. Esse pessoal que pesquisa muito tem publicações ranqueadas. Você olha lá quantas publicações os países produzem. Os Estados Unidos está sempre no topo. Hoje a China está chegando em segundo, mas os Estados Unidos está sempre no topo, né? Então, isso sobe as escolas americanas nos rankings, né? O que que acontece nos Estados Unidos? Ele virou um objeto de desejo. Então, por exemplo, na costa oeste, Califórnia, existe uma invasão de quem tem poder aquisitivo da Ásia para estudar lá. As universidades da Califórnia estão lotadas de chineses com poder aquisitivo recentemente adquirido, né? E queremos estudar lá, porque temos nesse imaginário equipamento, campus, prestígio. Vou aprender, vou estudar, vou melhorar o meu inglês, né? Existe essa cultura lá. Então, Estados Unidos tem esses atrativos todos. Tocando para frente. Se você for pensar em internacionalização, existem vários modelos dentro da graduação, né? O mais comum é intercâmbio. Tá? Vários alunos da USP, eu tenho um número que aparece depois. Muitos alunos da USP fazem um semestre de intercâmbio. É o modelo mais simplesinho. Você está lá em qualquer curso, você faz um semestre numa universidade e dentro do seu curso pega algumas eletivas, pega algumas coisinhas lá interessantes, coisas que não estão sendo oferecidas na sua universidade, estuda um semestre, tem a experiência, volta e continua. Tá? Esse não é um modelo disruptivo. Você dá uma pausa e insere uma coisa interessante dentro do seu, uma experiência interessante dentro do seu curso de graduação. Tá? Na USP, a gente tem hoje algo como 3% dos alunos da USP por ano que fazem um programa de intercâmbio no exterior. Tá? Existe um outro tipo que chama duplo diploma, que você começa na universidade, faz até um certo ponto e termina a sua graduação fora. Tá? Esse também não é um programa muito novo, mas é um programa mais difícil, porque você tem que montar a grade curricular para atender os requisitos da USP de número de créditos, etc., para você conseguir se formar, por exemplo, né? E você precisa atender os requisitos da universidade parceira para conseguir se formar. Então, duplo diploma para você ganhar 2 diplomas, um daqui e um de lá. Tá? É um pouco mais complexo, um número muito mais restrito de alunos conseguem fazer duplo diploma, e os acordos são mais complicados, né? E um outro modelo é justamente esse modelo de você fazer o curso inteiro fora do país, né? E a gente tem tido um movimento razoável de alunos brasileiros, especialmente alunos de famílias mais favorecidas economicamente, que vão fazer um programa fora inteiro, a graduação inteira em algum outro país. Tá? Agora, a questão é, a gente tem atrativo, não é? A gente tem coisas que podem atrair alunos de fora para vir fazer o programa inteiro. É uma questão para a gente pensar. Tá? Vamos lá. Eu estava falando das pressões. No Brasil, existem as pressões para ter internacionalização, né? E a gente está vendo que as universidades estão se mexendo. Então, por exemplo, na USP existe a Alcane, que trabalha para promover justamente essas parcerias, para ver os programas que as universidades parceiras oferecem para os nossos alunos, né? A Alcane está dando curso de inglês, está fazendo um movimento para favorecer que os nossos alunos possam estudar fora, né?
Existe um esforço para contratar professores de outros países, é um esforço complicado, a legislação brasileira é muito difícil de lidar, né? Quando o estrangeiro vem aqui para ficar e trabalhar oficialmente, é muito trabalho, então precisa ter alguém para dar assistência, tá? E o que a gente tem tido recentemente? Um aumento de alunos brasileiros, né? Então, por exemplo, na USP, todo ano tem 2.800 alunos que vão para fora. Do total de 97 mil, 3% não é um número muito grande, mas vem crescendo, tá? Agora, e a reciprocidade? A gente recebe mais ou menos 1.400 alunos de fora na USP, mais ou menos 1,5%, né? E por que que tem esse desequilíbrio entre os que vão e os que vêm, né? Existem problemas, existem barreiras, né? As escolas brasileiras estão muito aquém no item internacionalização por vários motivos, né? Primeira coisa, na Europa, todas as escolas estão ensinando em inglês e na língua local, tá? Agora, aqui, a gente tem um problema. Poucas universidades têm inglês como língua de instrução normal em qualquer curso. Eu acho que só na Letras USP, no curso de inglês, você tem aulas em inglês. O restante, muito difícil, né? E aí, por outro lado, se você institui um curso ensinado em inglês dentro de uma universidade pública, o que você está dizendo para o seu aluno que não consegue, que não teve o inglês suficiente para conseguir estudar na língua estrangeira, né? É muito complicado porque você cria uma barreira para o seu aluno local. E na universidade pública, isso é um problema bem grande, né? A gente não pode barrar o aluno que está na universidade pública de fazer algum curso por causa da língua. Então, isso é um problema para a gente pensar como é que vai ser resolvido, né? Existem custos administrativos que ninguém pensa. Veja você, se você tem alunos estrangeiros num volume razoável, você precisa que funcionários, segurança, secretaria, né, administração, que os funcionários falem inglês, né? Quando você contratou aqueles funcionários, ou quando a USP contratou os funcionários, ela não falou nada sobre isso, né? E de repente tem lá os estrangeiros e o funcionário vai precisar falar inglês. Você muda a descrição do seu cargo lá dentro por causa dos estrangeiros. Será que isso é bom? Será que vai dar certo? Né? Para a gente pensar. Tá? Ou você vai contratar funcionários que sejam bilíngues. São contratações novas, custo administrativo. Né? Documentação. Toda a documentação, se você tem alunos estrangeiros, escola de parceria, etc., tal, você precisa que toda a documentação fornecida pela universidade seja bilíngue. Histórico escolar, declaração, certificado de conclusão, tudo, né? Certificado de matrícula, tudo tem que estar bilíngue. O seu site tem que ser bilíngue. Como é que você pega um aluno estrangeiro e ensina ele a fazer um requerimento para a sua secretaria em português quando ele não fala português? Né? É complicado, né? Materiais, você tem lá, você vai dar uma aula de qualquer disciplina, sei lá, arquitetura. Né? Você tem o seu material que você sempre dá aula, material PowerPoint, handout, tudo em português. E você vai ter que fazer tudo isso virar bilíngue ou inglês para poder aceitar estrangeiros no seu curso. É mais custo, é mais trabalho, né? Tem várias coisas aí que precisam ser pensadas. Eu não sei se as nossas escolas estão prontas para isso. Tá? Atratividade é um problema também. Por quê? As nossas escolas, os nossos cursos têm pontos fortes, mas esses pontos fortes estão mal comunicados. Ninguém sabe qual é. Se um aluno dinamarquês pensa, vou para o Brasil estudar, ele não sabe quais são os pontos fortes da universidade, quais são os pontos fortes de uma trilha,
Quais são os pontos fortes de uma escola dentro da USP, por exemplo? Né? O aluno que vem de fora em intercâmbio, ele vem pensando, vou ter uma base no Brasil, vou aproveitar os feriados para passear. Não estou mentindo, é de verdade. O aluno vem, ele fala, vou passar um semestre sossegado, pego umas 3 disciplinas aí, vou mais ou menos me levando com português, tento entender um pouco e vou passear. Então ele fica um semestre meio passeando e não estudando muito. Então, quais são os pontos fortes que a gente precisa que o mundo saiba, né, para que alunos venham aqui valorizando o valor acadêmico da nossa universidade, não o passeio, né? E a outra coisa que conta muito contra a nossa posição é a geografia. Qualquer lugar da Europa, para São Paulo, leva 11 horas de voo. 11 horas de voo na Europa, você já atravessou a Europa inteira e está na Rússia, né? Do outro lado. Então, a localização geográfica que a gente tem não ajuda muito, né? E também é longe da América do Norte. Qualquer voo para a América do Norte, 8, 10 horas. Então, não favorece. Então, para um aluno qualquer de fora vir para cá, ele precisa ter uma percepção de que vale a pena. E a gente ainda não definiu quais são os nossos pontos fortes para atrair qualquer pessoa para vir para cá, tá? Então, e a outra coisa, a gente tem, é um país grande, mas a gente está cercado de outros países na América Latina. Em pós-graduação, a professora Marília sabe disso, em pós-graduação, a gente recebe bastante gente da América Latina. Na graduação, nem tanto, né? Então, a nossa presença regional em termos de graduação não está sendo muito forte também, né? Então, a gente também precisa pensar, a gente precisa internacionalizar? É isso que está sendo pedido? Então, como é que se faz para que os outros, né, os outros países tenham uma percepção de que estudar com a gente vale a pena, né? E, de novo, nós estamos falando da USP, é a melhor universidade da América Latina, é a melhor universidade do Brasil. Então, por que que o entorno não percebe isso, né? A gente sabe que o pessoal percebe na pós, mas na graduação parece que não. A gente só falou, vou falar um pouquinho também, que isso também faz parte um pouco de uma pesquisa que eu estou fazendo, é o ensino médio na rede particular. Gente, o ensino médio na rede particular está muito distorcido. Observe, nos últimos anos, a gente teve um aumento grande de escolas bilíngues internacionais. Vocês perceberam? Tem um crescimento numérico de escolas que se propõem a ser bilíngues, tá? Junto com esse movimento, as escolas que não são bilíngues estão trabalhando um outro perfil de internacionalização. Escolas tradicionais, grandes, que não eram bilíngues, estão oferecendo programas high school importado de universidades americanas. IB, que é o International Baccalaureate, que serve, é um currículo todo em inglês, montado por uma associação suíça, tá? E se você usa o IB para admissão, você pode ir para basicamente qualquer universidade europeia, tá? O SAT, que é um dos itens de admissão para os Estados Unidos. Então, várias escolas estão trabalhando essas coisas dentro do seu curso de ensino médio, tá? As escolas estão percebendo que é um desejo das famílias mais abastadas, né, que os filhos tenham esse tipo de coisa, que eles sejam internacionalizados. Fora isso, as escolas particulares estão hoje com equipes dedicadas a mandar o aluno para fora. Então, eles trabalham junto com o aluno, admissão, essay writing, recommendation, as atividades extracurriculares, tudo isso para conseguir fazer um curso no exterior, fazer uma graduação no exterior.
Nas feiras universitárias das escolas particulares, existe agora uma presença das universidades estrangeiras, tá? Então, eu andei em algumas feiras universitárias e tem muitas escolas americanas vindo recrutar alunos aqui, tá? Não só, tem uma espanhola chamada IE, que vem também. Ela está em todas as feiras, vem recrutar alunos, tá? E, por algum motivo, as famílias que têm dinheiro acham hoje que esse é o caminho, que o aluno tem que estudar fora, que tem que internacionalizar, tem que ter essa experiência, tá? E o que não sei se essas famílias perceberam é que vários países estão usando esse recrutamento, como é que eu vou chamar? É, indução cultural, talvez, como fonte de renda. Então, vou dar um exemplo. As escolas na Inglaterra, as universidades inglesas, cobram do estrangeiro o dobro do que elas cobram do nacional. Então, é fonte de renda mesmo, tá? Estados Unidos, qualquer escola da Ivy League custa hoje de tuition entre 90 mil e 100 mil dólares por ano, por 4 anos. É muito dinheiro, tá? E por algum motivo, quem tem dinheiro acha que é um bom negócio. Então, o pessoal inventa tudo isso, tem esses rankings todos, e estamos aproveitando isso também para chamar alunos pagantes, tá? Então, nós não estamos aqui falando só de, como vou chamar? Exchange. Não é só você ter uma troca, de conhecimento, né? Essa troca de conhecimento, eu diria que é mais autêntica, faz mais sentido entre pesquisadores, pós-graduandos, né? Quem vai fazer doutorado, me parece que faz muito mais sentido. Na graduação, a gente está falando de volume de alunos pagantes. A gente está falando de dinheiro, tá? Então, inventamos os rankings, inventamos lá, né, o conceito, somos melhores, etc, etc. Mas a economia está ditando muita coisa. Então, a gente precisa entender melhor o que é que faz. Por que que eles podem e a gente está, talvez, não podendo tanto, né? Vamos lá. Para a gente pensar um pouquinho, né? Para que a gente quer internacionalizar a graduação? Né? Quais são os objetivos? Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, muito claro. Entre eles, não tem nenhum problema, porque tanto faz eu ter um aluno nacional ou não. Agora, para os que vêm de fora, faz muito sentido, porque a gente está, né, arrecadando. É income, é renda. Né? E para nós, no Brasil, qual é o objetivo da gente internacionalizar? Né? Internacionalizar, para a gente, hoje, teria mais sentido receber do que ir para fora, porque para fora os nossos estão indo. Né? Para que a gente quer internacionalizar a graduação? Faz sentido ou não faz sentido? Né? E se a gente internacionalizasse qualquer curso, né, de graduação, receber alunos ingressantes que passam lá por um sistema de um processo seletivo, obviamente o estrangeiro não tem condição de fazer FUVEST, vestibular, essas coisas, porque é tudo em português. Mas se tiver alguma outra porta de entrada, o que significa você ter um aluno estrangeiro que vai fazer 4, 5 anos de graduação numa universidade brasileira? O que a gente precisa ter se a gente quiser fazer isso? Né? Será que vale a pena esse investimento? Porque custa. Né? Internacionalizar não é fácil, tá bom? E aí, como é que ficam os outros alunos? A gente cria um curso para receber estrangeiros, né? E os outros alunos? Eles têm condições de participar dessa confusão toda ou eles vão ficar separados?
né? A gente vai conseguir que haja uma troca entre os alunos que vêm e os que estão aqui, né? E depois, eventualmente, esses que estão aqui vão para fora também, né? A gente vai conseguir promover essa troca ou a gente vai criar mais desigualdade, né? E, obviamente, os professores, né? Os professores estão preparados para dar 2 cursos, um em cada língua? Ou alguns professores só dão curso em português, alguns professores dão só curso em inglês. Será que isso funciona? Né? Vai criar um novo grupo separado de professores? Será que dá certo? Né? E a internacionalização. Então, por exemplo, um aluno da USP que vai fazer um intercâmbio para qualquer lugar, vamos ver, para a França. Ele vai passar um semestre na França, né? Na USP ele não paga nada. Se ele for de fora de São Paulo, ele paga moradia, talvez more no CRUSP, não sei. Mas o que acontece? Como é que ele consegue ficar 6 meses na França, né? Então, internacionalização, essa experiência internacional para o nosso aluno, custa. Ele tem que morar lá, tem que pagar aluguel, tem que comer, tem que ter transporte, tem passagem aérea, né? Quem é que consegue ir para fora num intercâmbio? Não, quem é que consegue ir para fora no duplo diploma? Né? Não é o nosso aluno médio. É caro internacionalizar. E é caro ir para fora, mesmo os programas em que você não tem que pagar mensalidade lá fora. Né? Para o nosso aluno, para o brasileiro, morar fora 6 meses não é fácil. Né? E nos programas de pós-graduação ainda existem outras coisas que ajudam. Existe bolsa, né? Existe a CAPES, existe a FAPESP, existem outros mecanismos aí para os alunos de pós. Mas na graduação, é ele e a família dele. Né? Então, como é que a gente distribui esses programas de internacionalização entre os alunos? Não é qualquer um que pode pagar, né? E a outra coisa que a gente precisa pensar, né? O que é que precisa acontecer? Quais as ações que são necessárias para qualquer universidade brasileira realmente se internacionalizar com vantagem para os alunos? A gente não quer criar mais desigualdade. A gente não quer separar os alunos que sabem inglês do que não sabem. A gente não quer mandar aluno para fora só porque ele tem dinheiro. O que que a gente precisa fazer para que todos tenham oportunidades de internacionalizar o seu currículo, o seu estudo, o seu conhecimento, né? Que todos tenham oportunidade para tirar vantagem de uma ação ou de uma internacionalização do curso de graduação. Então, obrigada, gente. Gostaria de ouvir de vocês. Perguntas, discussões, questionamentos. Poxa, Marina, muito obrigado pela sua fala, viu? Muito necessária, muito interessante. Nós já temos algumas perguntas aqui, viu? A pessoa que mandou a primeira pergunta, eu não estou conseguindo identificar o nome dela. Se ela quiser colocar o nome no chat, que só está um número. Mas essa pessoa perguntou que ela gostaria de saber qual que é o nível de proficiência exigido no idioma do país que se pretende estudar, ou se ter um bom inglês já é o suficiente, no caso, nesse viés da internacionalização para o aluno, para o graduando, para o pós-graduando, né? Tá. Em geral, o que se exige hoje para um intercâmbio semestral é um inglês nível B2, Upper Intermediate, tá? Em geral. Para um duplo diploma, se exige um C1. É um nível mais alto, porque aí tem exigência acadêmica mais alta, tá? Mas, em geral, inglês. Você não precisa falar alemão para estudar na Alemanha, ou na Suíça, ou na Áustria. Todos os cursos têm versões em inglês. Né? E que é Bacana. uma coisa meio assim, é meio assustador, não é? Também. Mas lá
Aparentemente, a educação de ensino médio faz com que o aluno tenha condições de estudar inglês se ele quiser. Ele não é obrigado. Tem a versão em alemão também. Mas se ele quiser, ele não fica excluído. Certo? Ah, aproveitando essa pergunta, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os testes que você tem Hum, que fazer para comprovar, né? Nós hum. temos diversos testes, você teria alguma indicação? Porque não basta você ter idioma intermediário ou B2 ou C1, você tem que atestar isso, Uhum. né? E o que que você fala em relação aos testes? O que que você É, indica? assim, no meio que eu conheço, tá? Todos eles, especialmente quando eles pedem para atestar C1, eles pedem que você faça ou TOEFL, você tem que ter mais de 100 pontos, ou IELTS, com mínimo de 7, tá? Então, essas são as réguas que as universidades europeias estão usando. Os Estados Unidos não gostam muito do IELTS, algumas aceitam, algumas não, mas o básico é um TOEFL com 100 pontos. Para o B2, eles falam 90 no TOEFL e 6,5 no IELTS. Tá? Bacana, né? É Só sempre... que, desculpa, Não, por favor. só que tem um outro problema. Cada um desses testes custa muito caro. De novo, a gente quer que o nosso aluno vá para fora, ele tem que gastar R$ 1.000 num teste. É muito caro, é tudo muito caro. E não é justo com o nosso aluno. Mas são barreiras que são criadas por um jeito de fazer as coisas. Né? De novo, TOEFL e IELTS, ok, atesta a sua capacidade, sim, mas, de novo, é máquina de ganhar dinheiro. A gente tem que ficar atento para essas coisas. Não, tem algumas coisas que realmente não são justas. Né? Outra pergunta? A Marília fez um comentário aqui no chat que a CAPES está aceitando o Duolingo, que é um teste da empresa, né, da plataforma Duolingo. Então, é sempre interessante também, pessoal, você dar uma olhada no programa que você quer fazer, na universidade que você está tentando, né? Porque algumas vezes ela tem uma flexibilização melhor e pode ter uma indicação de um teste que seja um pouco mais acessível, né? Estar sempre atento também à duração desses testes, porque tanto o Duolingo, o TOEFL, o IELTS, eles têm uma duração de 2 anos, né? Um período de validade. Então, é legal fazer esse teste quando você estiver prestes a ir ou pensando em ir para poder aproveitar ao máximo da validade desse teste, né? A Isabela, não, essa mesma pessoa perguntou, para realizar o intercâmbio, é imprescindível ficar 6 meses no outro país? Ou pode ser por um tempo menor, por exemplo, no período de férias? E aí eu já vou encaixar com a pergunta da Isabela, que ela comentou: no programa de intercâmbio, existe uma bolsa auxílio ou somente a bolsa estudantil? Bom, vamos lá. É, é considerado um intercâmbio normalmente quando você faz um semestre fora, tá? Mas existem escolas que oferecem summer programs, por exemplo. São programas curtos. E normalmente você vai fazer um número pequeno de créditos nesses programas curtos, mas não conta como intercâmbio, mas pode ser uma experiência interessante, tá? Quanto a bolsas, depende muito do que as instituições têm condições de oferecer, tá? Onde eu trabalho, existe bolsa para intercâmbio, existe um financiamento. Não é que é uma bolsa, é um financiamento que você pode pedir para um semestre de intercâmbio. Eles te dão, um valor razoável. Não dá para pagar a passagem e a estadia, mas dá para pagar uma estadia razoavelmente confortável, pagando aluguel, enfim, né? Mas depois tem que pagar de volta, né? Então, não é tão simples assim. O comentário em cima do da Marília, o Duolingo hoje custa algo em torno de R$ 200. A proposta da Duolingo é justamente tirar um pouco o monopólio dessas empresas que cobram muito caro, mas não são todas as universidades que aceitam. Então, se você quiser fazer um programa internacional, é bom consultar qual é a exigência da escola parceira, certo? Desculpa, bacana.
A Giovana fez um comentário aqui, eu vou ler, caso alguém não esteja com acesso ao chat. A Giovana Salles falou o seguinte, né, que na USP, se eu não me engano, também possui financiamento para intercâmbio, em torno de 800 euros, perdão, pelo que sei, para a Europa, tá certo? Tem mais algumas perguntinhas aqui. A sequência vem a pergunta do José, e tem também da Vanessa, que eu já vou fazer, tá, Vanessa? O José fez duas perguntas para você, Marina. A primeira que ele fez é o seguinte: falou, olha, o José Belém, há notícias de plataformas específicas como Times Higher Education, dizendo que na Holanda, líder em internacionalização, que a Holanda está revendo a sua política de ofertas de cursos lecionados em inglês, Está. passando a ser ofertados somente em holandês. A justificativa parece ser reduzir a procura de cursos por alunos internacionais. Na sua opinião, o que isso pode significar? A internacionalização talvez está entrando em crise? Essa é a primeira pergunta dele. Eu não diria que é uma crise, mas é uma questão política. Então, assim, a Holanda é um país pequeno e existem hordas de alunos internacionais passando pela Holanda. Então, a Holanda primeiro quis apertar um pouquinho. A segunda coisa é, você quer vir para a Holanda? Aprenda holandês. Então, essa também é uma mensagem. Aprenda holandês. Gente, quando você faz um programa internacional, você acrescentar uma língua estrangeira no seu repertório faz todo sentido, não é? É muito bacana você ir para um país diferente e aprender a língua local. Não é? A gente tem aqui, na escola onde eu trabalho, a gente tem algumas parcerias em que você aprender a língua local faz parte, estudar a língua local faz parte, tá? Mas o inglês está sempre lá de backup. Tem tudo em inglês, mas você tem que começar fazendo pelo menos uma ou duas disciplinas na língua local, francês, alemão, o que seja. Então, a Holanda está pensando que eles gostariam que a língua deles tivesse um pouco mais de prestígio. É uma política mesmo, é uma decisão de dar prestígio para a língua local, né? Então, porque o que vai acontecer, muito provavelmente, é que se não tiver algum incentivo, a língua local vai diminuir, vai sumir, certo? Então, por exemplo, é uma das coisas da Irlanda. A Irlanda instituiu língua local como oficial nas escolas, não porque todo mundo fala, mas se você não ensinar na escola, vai sumir. Porque o domínio de inglês é tão forte que a língua local desaparece. Então, a Holanda está fazendo um statement dizendo: nós valorizamos a nossa língua local, queremos que você aprenda também. Se você não quiser aprender holandês, então vá para outro lugar. Certo? Perfeito, Marina. José tem mais uma pergunta, e aí a sequência da pergunta dele é o seguinte: será que há uma cultura local em sempre achar que nós, brasileiros, não somos capazes, pelo padrão, em valorizar e consumir mais o que é importado? Portanto, vendemos menos os nossos cursos? Falta marketing ou uma mudança de cultura social? Que você comentou, né, que a gente acaba consumindo mais e recebendo menos, né? Existem várias coisas, né? A gente claramente não está num ponto em que a gente consegue receber qualquer estrangeiro aqui, tá? Então, nós não estamos nesse ponto ainda. Mas a gente tem aquela síndrome inconsciente do vira-lata, de colonizado. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a tirar. A gente sempre acha que o do outro é melhor. A gente sempre está achando que estudar fora é mais bacana do que estudar aqui. E, gente, juro, não é verdade. Eu conheço muitas escolas estrangeiras. No meu trabalho, eu converso com múltiplas escolas estrangeiras. O curso oferecido aqui no Brasil é, sem dúvida, um dos 5 melhores do mundo. Não estou brincando. E é oferecido aqui no Brasil, em português. Aqui a gente tem versão em inglês também, mas é uma universidade que lá fora tem prestígio,
O único problema é que é muito longe, tá? Altamente conceituada no mundo dos negócios. E, gente, a Universidade de São Paulo tem um curso na FEA que é, assim, quase tão bom quanto. Não sei, eles ficam disputando qual é o melhor. E por que que a FEA não faz alguma coisa? Por que que a FEA não aparece como um curso altamente ranqueado, sabe? Porque a gente tem uma mania, brasileiro tem uma mania de achar que a gente é segunda classe, e não é, não é. A gente está achando que a gente está para trás? A gente está para trás em algumas políticas públicas, algumas organizações. A gente precisa melhorar o ensino médio, tem muita coisa para a gente melhorar. Mas os cursos superiores que a gente oferece são de ponta, são muito bons. Agora, se a gente não sabe comunicar isso porque a gente acha que não é bom o suficiente, a gente tem que mudar, né? Vamos para o analista, né? Vamos fazer terapia e vamos mudar essa cabeça, porque não é possível. Não pode ficar achando que o nosso curso é ruim. Não é, tá? E Perfeito, Malina. atesto, eu fiz tudo no Brasil. Eu estudei no sistema público do primário até o final, tá bom? O nosso sistema é muito bom. Precisa melhorar muitas coisas, política pública precisa melhorar, financiamento precisa melhorar, tem muita coisa para melhorar. Mas os nossos cursos são muito bons. A gente é que não sabe valorizar e mostrar isso. Perfeito. A Vanessa fez a seguinte pergunta, Vanessa Cesário. Hum, Sabemos que os alunos de famílias mais abastadas têm mais possibilidade de internacionalizar por vários motivos, mas também há publicações a respeito disso? Ela agradece. Você tem alguma referência para falar sobre isso, de olha, essa tendência? eu diria que essa tendência de as escolas particulares terem times que organizam gente para mandar para fora, essa história de querer que o aluno estude fora é razoavelmente recente. Eu não tenho conhecimento sobre um estudo que quantifique isso, tá? Então, talvez seja um motivo para a gente pesquisar também. Acho que dá para a gente estudar. Mas uma das coisas que eu tenho observado pessoas é o seguinte: eu recebo muito desses alunos. Os alunos passam lá numa universidade lá fora, se mudam para fora, vão lá, passam um ano e meio, e eles voltam. Eu recebo aqui pedidos de transferência todos os semestres, uns 10, de brasileiros que foram para fora, pagando US$ 90.000 por ano de tuition, que depois de um ano e meio querem voltar. E nem todos estão em escolas de ponta. O cara vai para fora, paga caro, fica numa escola de segunda linha, depois ele volta e ele tem que começar tudo de novo. Então, esse ideal que ele acha que estudar lá fora é um sonho, gente, isso precisa ser desconstruído. É uma fantasia construída não sei aonde, é um desejo das famílias, as escolas estão alimentando, e isso é uma fantasia, é uma falácia. Tem gente que, tudo bem, eu conheço alunos que foram meus que estão em Harvard, Yale, esses daí, ok, estão em Cornell, na boa, tranquilo. Mas esses que estão em escolas de segunda categoria só para alimentar a economia dos Estados Unidos, depois eles se arrependem, porque eles não aprendem nada e voltam para cá, começam tudo de novo, passam pelo vestibular. Então, eu tenho uma classe de calouro que tem 3 desses. Eles ficaram 2 anos fora, passaram o vestibular e entraram de novo, são calouros. Olha, Não é fácil, gente. Essa história de internacionalizar direto do ensino médio não dá certo para todo mundo. Família tem dinheiro, mas jogar fora é outra coisa, né? E jogar anos para fora, não é só o dinheiro. é verdade. A Roseli, que fez as duas primeiras perguntas, trouxe uma última pergunta. Ela disse que gostaria que você falasse um pouco mais, um pouco sobre a possibilidade de estudos em universidades do continente africano e asiático, Tá, né? Que você falou um pouquinho sobre Europa, Estados Unidos e não é, mencionou esses. tá. A Ásia está trabalhando muito para internacionalizar. E a Ásia tem mais ou menos, tem algumas diferenças, mas tem alguns problemas que são parecidos com os nossos. Primeiro, é longe.
né? Então, para qualquer pessoa que está na Europa, pensar em estudar na China ou Japão é longe. Dois, tem o fator do desconhecido, né? Língua local, como é que funciona? Né? Você vai na China, você acha que as pessoas vão falar inglês com você? Né? Então, existem essas barreiras também, que são barreiras mais ou menos parecidas com as nossas. Mas, dentro das universidades, especialmente a China, está fazendo um esforço muito grande para chamar gente de fora. Então, a Universidade de Pequim tem um programa em que eles dão bolsa integral para alunos estrangeiros que passam no processo seletivo deles. Então, o aluno só paga passagem aérea. Ele ganha bolsa de permanência, ganha alojamento, material, tudo. Ele só precisa pagar a passagem aérea para ir para lá. Mas isso é a China tentando difundir a cultura entre esses alunos, né? Então, a China quer ser conhecida. Então, vamos voltar para a história de internacionalizar custa. A China está investindo pesadamente para ser conhecida como um lugar de excelência de estudo. Está investindo muito pesado. Tem equipes inteiras promovendo a universidade chinesa nas outras universidades, né? Então, se a gente quiser fazer alguma coisa parecida, a gente precisa promover, né? Precisamos pensar, o que que a gente vai fazer se a gente quer atrair gente de fora? A gente precisa se reafirmar. Precisamos trabalhar em cima disso, tá? Então, Perfeito, Marilina. Pode continuar, perdão. não. A África está um pouco mais na nossa vibe, né? A África não sabe muito se promover ainda, né? Mas existem universidades boas no Egito, universidades boas na África do Sul, especialmente. O resto do continente africano está um pouco ainda se estabelecendo, ainda tem muito conflito, muitas coisas aí acontecendo, mas vamos esperar que elas estejam andando para frente, tá certo? Perfeito. A nossa última pergunta aqui, eu tinha algumas perguntas, mas depois eu mando. Da Gabi Pavese, da Gabriela, perdão. Hum? Ela fala o seguinte: boa tarde, Malina, muito obrigada pela apresentação. Pensando nesse crescimento de número de alunos brasileiros buscando graduação no exterior, o que você pensa sobre a dificuldade de se validar o diploma depois? Você acha que existe uma consciência sobre essa parte do processo por parte dos alunos e famílias? Pois existem cursos que são extremamente difíceis de validar no Brasil, quase impossíveis no caso. Vamos lá. Existem cursos que não existem no Brasil, tá? Vou dar um exemplo. Um colega meu aqui da escola tem uma filha que foi para o Canadá estudar ciência forense. Isso não existe uma graduação em ciência forense no Brasil. Ela não tem como validar esse diploma. Não existe. Ponto. Tá? Agora, entre validar o diploma por causa de alguma coisa que ela precisa aqui de documentação ou alguma empresa contratar, são coisas diferentes. Tá? Então, por exemplo, se você estuda alguma coisa muito especializada num país, é um curso que não existe aqui. Validar o diploma? Não vai acontecer. Mas se a empresa quer a habilidade, a qualificação daquela pessoa, ela vai contratar. Não interessa se tem ou não tem validação, tá? Mas existem outros problemas. Então, por exemplo, você estudar medicina ou direito em outro país, você não consegue validar. Por quê? Medicina, primeiro, é um ponto muito sensível. Como é que você vai ter certeza de que o médico formado em outro país, cujo curso o governo não sabe como é, né, valida do jeito que a gente faz? A gente faz um curso muito difícil, são 6 anos de graduação, 2 anos de residência, mais 2 anos de especialização. A pessoa estudou aqui 10 anos para virar médico. E no exterior, vale a mesma coisa? O que que eles estudaram? Né? Eles têm um conhecimento equivalente? Então, é muito complicado. E se você valida esse diploma desse cara, que se diz médico recém-formado, e ele não é tudo isso? E ele vai poder praticar no nosso sistema de saúde? É complicado, né? Você vai poder confiar num médico formado não sei aonde? Um curso que não se conhece? Difícil, né? E, por exemplo,
existem algumas coisas que são muito específicas do local. Então, lei brasileira tem que estudar aqui. Como é que você vai advogar aqui, se você não conhece o cipoal de lei que é o Brasil, que muda a toda hora? Não dá para você ser advogado no Brasil se você não estudar aqui. Não tem como reconhecer, certo? Então, existem algumas carreiras que precisam desse reconhecimento. Para você praticar advocacia no Brasil, você tem que passar pela OAB, lei brasileira, né? Então, Per- é assim. Tem algumas coisas que você precisa validar, algumas coisas você não precisa. Então, depende das escolhas que você faz. Bacana, Malina. Acho que acabaram as perguntas. Você comentou no início sobre a iniciativa do Ciência Sem Fronteiras, né? Porque a sua fala, acho que ela teve dois lados, né? Primeiro, mostrar quais são os desafios para os alunos, seja graduando ou pós-graduando, quais são os benefícios e os desafios que esses alunos têm ao pensar em internacionalizar, e, ao mesmo tempo, quais são os desafios para as instituições de ensino superior, né? Para também internacionalizar os seus cursos. Pensando nos graduandos e pós-graduandos, você falou no início sobre a questão do Ciência Sem Fronteira, né? Eu queria saber se você pode falar um pouquinho para a gente quais são os incentivos, as bolsas, as oportunidades que você vê aí que são bacanas, interessantes para um aluno graduando ou pós-graduando que está tentando essa oportunidade de internacionalização. A gente sabe que no caso da pós-graduação tem o PRINT, né, que é o Programa de Internacionalização. A Miriam comentou um pouquinho aqui sobre a experiência dela de intercâmbio durante a graduação, que ela teve esse auxílio, ela teve essa bolsa, né? Se a Miriam puder colocar depois para a gente qual foi o programa que ela utilizou. Então, o que você tem visto que as universidades, que as instituições de ensino superior têm oferecido aos seus alunos por meio das parcerias que elas têm fechado para promover essa internacionalização? Em geral, né, especialmente as universidades públicas, que têm acordos variados, em geral, você não precisa pagar o curso lá fora. De modo geral, você precisa dar um jeito de ver se financia a sua sobrevivência e o seu transporte lá. Tá? O curso você não precisa pagar. Os acordos normalmente funcionam em cima de reciprocidade. Então, se você manda 2, você pode receber 2 e assim vai. E existe uma flexibilidade em cima disso. Existem algumas agências que podem oferecer bolsas, tá? Então, eu diria que dentro das universidades as políticas mudam muito. Então, às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes muda, às vezes acabou. Ciências Sem Fronteira, durante um período, foi uma loucura, uma verdadeira corrida, né, dos alunos de graduação para fazer coisas fora. E foi uma oportunidade muito bacana, né? Só que a gente viu também o quanto o nosso aluno médio estava despreparado para estudar fora. A gente tinha muitos alunos que gostariam de ir e que não tinham inglês suficiente para estudar fora. Então, a gente teve uma corrida, uma verdadeira invasão às universidades portuguesas, por exemplo, porque muita gente não tinha condição de fazer o curso em inglês, né? Infelizmente, porque existiam na época muitas oportunidades interessantes no mundo inteiro, tá? Hoje, essa política não existe mais. Então, para você poder promover a internacionalização, você precisa promover e dar suporte. Não basta abrir a porta e dizer, vai lá, pule. Você tem que dar um paraquedas para ele pular do avião. Não dá para você falar, olha que chance legal. Mas quem vai financiar isso, né? As iniciativas não são muitas, né? Não são muitas. E algumas escolas têm mais recursos do que outras, né? Eu estou numa escola particular que tem recursos, oferece financiamento, né? Por exemplo, a gente tem o governo japonês oferece bastante bolsa, o governo chinês também. Por quê? Se eles não tiverem financiamento para oferecer para os candidatos, é difícil de atrair. Imagina você indo para o Japão.
né? Não dá um Uhum, medinho? Você não com conhece a certeza. cultura, é longe, você não tem família, né? E é caro, é metade do mundo, né? Se o governo japonês fala para você, olha, garanto para você moradia, garanto para você que você vai ter uma bolsa de permanência, garanto para você que você vai poder estudar inglês, você que já começa a pensar que você quer ir, né? Com A China está certeza. fazendo isso pesadamente. O Japão faz através do Ministério da Cultura e Educação de forma moderada, né? Tem algumas exigências, tem contrapartida, você tem que ter notas boas na escola, você não pode aparecer com um histórico cheio de reprovação. Então, tem lá também uns parâmetros para eles tentarem garantir o seu sucesso. Eles não admitem alunos fracos, certo? Bacana. Dá Mas tempo para uma última precisamos de mais. pergunta, Marlina? Oi? Dá tempo para uma última pergunta? Desculpa. Sim, tranquilo. A, a Beatriz Neto fez uma pergunta falando o seguinte: você acha que as universidades brasileiras poderiam melhorar a divulgação da sua performance e capacidade de excelência ao tomar algumas ações para internacionalizar a sua produção acadêmica, principalmente os resultados dos cursos ministrados pelas universidades, tais como divulgar versões de suas teses e dissertações em outros idiomas, implementar uma estratégia para a criação de Transfer Technology Offices, em cada universidade para administrar e divulgar suas produções, patentes, ideias? Essa pergunta foi da Beatriz Neto. Gente, tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. A primeira delas é a gente reconhecer a qualidade do que a gente faz e divulgar o que a gente faz. A gente precisa ser conhecido lá fora. A gente precisa ter uma imagem de que tem excelência aqui. No que não dá para manter vamos fazer aqui no nosso cantinho, vamos ficar quietinho. Não funciona, tá? Então, inclusive, como a Holanda bateu o pé e falou: agora quem quiser estudar aqui vai aprender holandês também. Se chegar nesse ponto, né, nesse nível de confiança, tá bom, né? Não seria bacana se a gente falasse: ó, quem quiser estudar aqui, aprenda português, vale muito a pena. Mas para isso a gente tem que poder oferecer alguma coisa que vale a pena para ele. Então ele precisa ter essa percepção que vale a pena estudar português e vir estudar em português aqui também. Né? A gente precisa defender o nosso espaço, tem que defender o nosso conhecimento, o nosso trabalho, né? Tem tanta coisa boa sendo feita, e só que a gente acha que lá fora é sempre melhor. E não é assim, certo? Certo, perfeito. Bom, Marlina, eu quero te agradecer por essa fala excelente, por essa apresentação excelente. Tem vários agradecimentos no chat, elogios. Você falou muito sobre preparação e o LAC está aqui para ajudar a todos vocês com essa Aqui. preparação, pessoal. O É, Laboratório de Letramento Acadêmico, isso, ele te auxilia nisso. Não somente com tutoria dos seus textos, né? Mas com qualquer outra dúvida que você tenha. Algumas vezes você está escrevendo, né, uma cover letter e está em dúvida se sua cover letter está legal, você pode agendar uma tutoria, um atendimento com o LAC, onde você vai ter uma outra pessoa para olhar o seu texto, para conversar com você sobre o seu texto, para trocar ideias sobre o seu texto, perguntar o que você quis dizer aqui, acho que não ficou muito claro. Então, é uma oportunidade bacana de você revisar os seus textos junto com o tutor, tirar dúvidas e ter esse momento de troca de ideias, né? Ah, eu escrevi isso aqui, você acha que faz sentido? Você acha que está muito claro, que está claro, que não está? E dentro do LAC Convida também, eu convido vocês para visitarem o canal do YouTube do LAC. Tem algumas outras falas sobre essa questão de internacionalização. Inclusive, eu vou deixar aqui uma fala que nós tivemos no ano passado com pessoas de diferentes universidades, falando como foi o processo delas de escrita da proposta para poder entrar na universidade, que é uma expansão aqui da fala da Malina, tá certo? Não esqueçam de preencher o formulário para que vocês obtenham o certificado. No próximo, agora em dezembro, nós teremos mais um LAC Convida. Fiquem atentos às redes, então a gente está sempre postando no Instagram. Tem o canal do YouTube, que tem várias falas. Essa fala, inclusive, vai estar registrada no canal do YouTube. Se você quer revisar um pedacinho, quer voltar em algum ponto que a Marina falou, você pode revisitar essa fala no nosso canal do YouTube.
tá bom? E a gente deixou o folder também no chat para que vocês conheçam o LAC. Então, isso é um convite para que vocês. É muito bacana essa questão de parceria, de você ter alguém, ter com quem discutir sobre o seu texto, sobre a sua ideia, sobre a sua apresentação oral em inglês, em francês e em português. Então, vocês estão convidados a conhecer o LAC. Quer trazer alguma fala final, Malina? Olha, gente, obrigada por prestigiar o evento. Obrigada, Juliana, Daniela, pela organização. Parabéns ao LAC por sempre promover coisas para, né, para o público. E eu diria que uma boa parte é a comunidade USP, então, USPianos todos, vamos força para frente, né? E espero que todos tenham oportunidades, né, de internacionalização, especialmente os alunos de pós-graduação, né, os de doutorado, e que aproveitem muito, tá bom? Tá Então, certo. Então, obrigada, gente. Tudo de com bom isso, a todos. nós encerramos o nosso LAC Convida, essa sessão excelente do LAC Convida. Espero encontrar com vocês nas tutorias e no próximo LAC Convida. É isso, gente. Uma boa tarde a todos. Boa sexta-feira. Até a próxima.